Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é sábado, dia 6 de janeiro. Como sempre, muita luz, muita paz, né? Muitas alegrias ao seu coração. Que a bondade divina te inspire para que você possa ter um final de semana muito, mas muito especial. Gente, não sei se vocês sabem, mas o dia 6 de janeiro é o dia da gratidão. É, isso mesmo. Essa gratidão que tanto bem nos faz também merece ter um dia para que oficialmente a gente se recorde dela. E como hoje é dia da gratidão, como ontem à noite na cidade de Maceió, né, nós fizemos, né, uma palestra também sobre o poder transformador da gratidão. Aliás, foi tão lindo. Nossa, depois se vocês puderem, entrem lá no Instagram, tão lindo. Tem fotos, vídeos das pessoas, foi uma experiência incrível. Então, como nós falamos ontem da gratidão, hoje é dia da gratidão e falar da gratidão nunca é demais. Então, em gratidão a gratidão, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, sem dúvida alguma, quer convidar você uma vez mais a entender quase que a ciência espiritual do poder do agradecimento. Meus amigos, não é mistério para ninguém que é muito mais fácil a gente se queixar do que agradecer. É ou não é? Muito mais fácil a gente ver o lado negativo das coisas do que ver o lado bom. Mais fácil é ver os defeitos de pessoas, difíceis principalmente, do que ver as qualidades e assim por diante. A gratidão, gente, ela meio que muda a forma como a gente lida com a nossa vida. Uma pessoa que é grata, ela escolhe conscientemente, mesmo sabendo dos problemas que tem, ver o lado bom e reconhecer a presença de Deus neste lado bom e também naquilo que a gente chama de lado ruim. Se você for pensar do ponto de vista existencial, o bem e o mal, né, da maneira como nós chamamos ele, na realidade são duas faces da mesma moeda. A moeda é a mesma, né? Tudo depende do ângulo que a gente escolhe ver. Então, algo pode ser bom, pode ser ruim para a nossa vida, dependendo do ângulo. Ontem à noite na palestra eu brincava com as pessoas, né, e perguntava assim: olha, ontem não, falando de ontem, olha, quem aqui, né, é casado ou casada? Aí as pessoas levantavam a mão. Quem é feliz no casamento ou com o namoro atual? Pessoas levantavam a mão. Aí depois eu pergunto assim: olha, quem é que casou com a primeira pessoa que deu um beijo na boca? Aí pouquíssimas pessoas normalmente levantam a mão, como aconteceu de novo. Aí eu pergunto pro pessoal: olha que engraçado, a maioria das pessoas aqui está dizendo que é casada, que é feliz ou que está namorando com alguém e ainda assim está feliz, mas não é com a primeira pessoa que teve um contato afetivo. Mas provavelmente você deve ter sofrido quando algum namoro terminou lá no passado, né? Quando um casamento terminou. Quer dizer, se não tivesse tido o término e aquela situação difícil lá de trás, você não teria, lógico, chegado agora a conhecer a pessoa que está te fazendo feliz. Então as pessoas concordam. E a mesma coisa falam isso com você, né? Que vive uma experiência como essa. Então vejam só, no passado, quando a gente às vezes fala: meu Deus, tinha que ser essa pessoa do meu lado, meu Deus, tinha que ser esse homem, tinha que ser esta mulher. Aí chega outra pessoa e fala assim: calma, né? Vai vir alguém depois, mas eu não quero ninguém mais, eu quero essa pessoa. Então a gente está com foco na dor. Quando a gente coloca o foco na dor, tudo que é pequeno fica grande, né? Mas o tempo não passa e o nosso coração, na maioria das vezes, graças a Deus, não se cura. E muitas vezes não aparece uma outra pessoa e de repente você agradece a Deus por aquele momento que foi difícil ter acontecido. O que eu quero dizer? Talvez você que escuta agora as pílulas do Evangelho não teria a família que você tem, não seria o ser humano que você é, se não tivesse tido aquela experiência de dor lá atrás, né? Um término de relacionamento. Na época você não agradeceu, mas hoje a gente olha para trás e fala: obrigado, Senhor, porque aquela experiência me trouxe aqui. Não é a mesma coisa com a questão do trabalho? Né? Vocês que acompanham o Momento do Investidor, que é o outro boletim que a gente tem semelhante às pílulas do Evangelho, né? Mas voltado para te ajudar a crescer na carreira, enfim, na vida financeira, eu falo muito disso. Mesma coisa, crise econômica agora, mas muitas pessoas daqui a 4, 5 anos, né, que vão ser muito bem sucedidas, vão falar: nossa, tudo começou porque há 5, 6 anos atrás, quer dizer, hoje, ano passado, eu fui mandado embora. Eu tentei abrir um negócio e não deu certo. E por causa disso, eu acabei encontrando fulano ou ciclano.
Então, gente, muitas vezes, na hora que a situação difícil acontece, a gente não consegue agradecer. E, claro, a revolta toma conta, mas aí o tempo vem e coloca cada coisa no seu devido lugar. Agora, imagina o inverso. Imagina uma pessoa sábia que reconhece a gratidão, que reconhece que Deus também está presente nos momentos difíceis. Imagina uma pessoa que não espera o tempo todo passar para ver o lado bom vir, mas alguém sabe o que consegue enxergar esse lado bom na hora que uma situação negativa está acontecendo. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Mas a pessoa que exercita a gratidão, ela pelo menos sabe que nada acontece por acaso. É ou não é? Isso muda tudo, raciocina. Então traga gratidão para a sua vida. É sério, agradeça pelas mínimas coisas. Nós já falamos aqui do trabalho do Sean Eckhart, né, que mostrou que pessoas que agradecem de 3 a 4 vezes por dia, conscientemente tem a tendência, depois de 21 dias, a não voltar mais a se queixar. Falamos aqui também no ano passado, né, de uma outra pesquisa, do trabalho feito lá na clínica em Nova York, na Mayo Clinic, sobre o Happy Brain, mostrando, o Dr. Amir Sood, mostrando como que nosso cérebro é programado para ser feliz e a gratidão nos traz uma sensação de felicidade real. Quanto mais a gente agradece, quanto mais conectado com a gratidão você está, mais feliz você se torna. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje, no Dia da Gratidão, te convida sim a ser mais grato e mais grata. Faça gratidão antecipada, como eu sempre tenho falado aqui com carinho com vocês. Agradeça pelo dia que vai ter, pelas conquistas que você vai ter, antes de tê-las, porque a sensação boa já toma conta de você. A gratidão nos faz atrair mais abundância. Quem tem feito isso sabe como é bom, não é? E agradeça também pelo que já te aconteceu, mostrando a Deus e ao universo que você reconhece a beleza, a grandeza da vida em cada experiência vivenciada. Sabe, meus amigos queridos, eu acredito assim que com o passar do tempo, a gente vai se espiritualizando e compreendendo melhor as leis divinas. E ao compreender melhor as leis divinas, a gente entende, claro, o mecanismo de funcionamento delas, então nosso coração fica mais receptivo. E aí as leis podem atuar, porque elas sempre atuam, mas com a nossa consciência as apoiando na nossa vida. Entenda que uma das leis divinas é trazer de volta aquilo que a gente emite com o nosso livre-arbítrio. Então, se você é uma pessoa grata, você vai atrair mais gratidão para você. Se você agradece por aquilo que você tem, você vai ter mais em abundância. Não é Jesus que fala isso? Aquele a quem mais tem, mais ainda lhe será dado. Mas o que pouco possui, o pouco que ainda lhe resta lhe será tirado. Está lá em Mateus 25, famosa parábola dos talentos. Então, que Deus te abençoe muito. Eu expresso aqui a vocês minha gratidão por você receber a pílula do nosso amado Evangelho, por compartilhá-la, que é sempre uma bênção. Gratidão a você da cidade de Maceió que nos acolheu nesses dias, né, nesses momentos memoráveis. Fiquem preparados, hein? Maceió, a gente vai estar de volta aí no mês de abril com muitas novidades para vocês, né? Já já vocês vão ficar sabendo. Vai ser muito bom. E a vocês, né, em todos os mais de 100 países que recebem as pílulas do nosso amado Evangelho, além da gratidão, se prepare. A partir de amanhã, como eu disse aqui já há alguns dias, nós vamos começar a compartilhar com todos as novidades que nós vamos ter nesse ano no projeto da Falange do Bem, em todos os sentidos. Então, a partir de amanhã, nós vamos começar a explicar para vocês muitas novidades interessantíssimas, inclusive vindo de sugestões que muitos de vocês nos enviaram, né, no decorrer de 2017, que a gente se esforçou, nossa equipe, para se preparar para melhorar em todos os níveis. Então, que Jesus te abençoe, que você tenha um excelente sábado, que agradeça muito, que expresse a sua gratidão à humanidade, a Deus acima de tudo e, claro, deixe o seu próprio coração usufruir dessa sensação maravilhosa que as pessoas que agradecem sabem com certeza como é bom ter. Tá bem? Obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe. Adivinha, adivinha. Até breve, até muito, muito, mas muito breve. Fiquem com Deus, meus amigos.